Bom, gente, vamos iniciar aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Lucas Pereira, prazer estar falando com vocês. Hoje a gente vai falar sobre o tema de manufatura aditiva novamente, porém em um foco maior na área da saúde, né? A gente percebe que a utilização da manufatura aditiva vem crescendo diariamente, com aplicações na área da saúde, e hoje nosso objetivo aqui é ilustrar um pouquinho desse cenário, mostrando não só o que é feito, quais são os resultados, mas também como chegamos nesse tipo de resultado, quais são os equipamentos, os materiais exclusivos. Então, acredito que vai ser um conteúdo bem interessante. Como sempre, a gente deixa aí o chat aberto para dúvidas, tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, queiram fazer, podem ficar à vontade. Ele vai estar disponível no campo aí, na parte inferior de vocês, como QA, certo? De perguntas e respostas. Então, mandem lá para a gente que a gente vai estar à disposição para conseguir esclarecer todas as dúvidas pós a encerração da apresentação aqui, tá bom? Então, desejar a todos. Calma aí que o slide já não tá passando. Pronto. Desejar a todos boas-vindas, né? Todos e todas boas-vindas. É um prazer estar falando com vocês, né? Como a gente sempre diz, hoje, com a correria que tem no dia a dia, é muito difícil a gente conseguir dedicar ali uma horinha, 2 horinhas do nosso dia para conseguir estar ali se aperfeiçoando, buscando conhecimento, aprendendo sobre coisas novas. Então, queria agradecer a presença de todos aqui e espero que consiga ser produtivo para todos, beleza? Apresentando a LWT, né, grande parte do pessoal aí que está com a gente já conhece a empresa, mas, como sempre tem gente nova, é sempre importante apresentar. Então, hoje a LWT Sistemas é uma empresa aí com mais de 30 anos no mercado, que trabalha em dois principais segmentos, né? O primeiro deles é o segmento de manufatura aditiva, representando a Stratasys, com os equipamentos de nível industrial, e o outro segmento é o segmento de software, representando a Dassault Systems, com softwares como CATIA, SolidWorks, 3D Experience, Simulia. Então, caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, necessidade com alguma dessas soluções, podem procurar a gente, que a gente tem uma equipe aqui bem capacitada para conseguir atender e dimensionar ali a melhor solução para o seu processo. Apresentando a Stratasys também, hoje a Stratasys é a empresa que lidera mundialmente o mercado de manufatura aditiva, com mais de 5 tecnologias disponíveis e ela tem um foco muito grande em diversos segmentos do mercado, né? Então a gente vê soluções que são segmentadas para o setor automotivo, a gente vê soluções que são segmentadas para o setor aeroespacial e para a área da saúde também não é diferente, né? Hoje a Stratasys ela tem um propósito significativamente alto com o desenvolvimento de soluções para a área da saúde, seja para conseguir melhorar os diagnósticos, seja para conseguir trazer mais confiança para os profissionais do setor e também sempre buscando inovar com novas tecnologias, novos materiais, que sempre costumam trazer ali um grande ganho para o âmbito de aplicação, tá bom? Bom, então começando a falar um pouquinho sobre a área da saúde, né? A gente percebe que em contato com alguns profissionais existem alguns desafios, né, que precisam ser superados. Então, geralmente esses desafios envolvem custo, né, que é muito arriscado e caro treinar em um paciente final, dificuldades de treinamento, então os métodos, querendo ou não, eles ainda precisam de um aperfeiçoamento para conseguir trazer um maior nível de representatividade para os profissionais da área. Muitas vezes para a fabricação ali de produtos para fazer o planejamento cirúrgico, existem tecnologias que são limitadas com o propósito de trazer a patologia-alvo ali, a anatomia específica, e os procedimentos são extremamente complexos, né? E se basear apenas por imagens 3D acaba sendo muitas vezes muito arriscado. Então, tem diversos feedbacks aqui, né, apontando cada um desses pontos. Então, a questão do custo é algo relativamente significante, né? Hoje, a preparação de um paciente, a preparação de um cadáver para tentar fazer ali qualquer tipo de ensaio é algo extremamente caro. Então, se a gente for olhar de forma minimalista, né, talvez a gente não consiga enxergar os custos que tenham por trás de preparação de sala, preparação do corpo, utilização de formol. Então, querendo ou não, também traz um risco para quem está buscando fazer qualquer tipo de ensaio com esse tipo de produto. Os cadáveres, eles também enfrentam uma problemática na representatividade da patologia-alvo, né? Então, poxa, eu quero estudar um câncer específico ou alguma anatomia específica. É muito difícil a gente conseguir encontrar
resultados factíveis, né? Resultados que são compatíveis diretamente com a patologia-alvo ali que se busca representar e devido às complexidades envolvidas nos processos convencionais, o aprendizado fica muito limitado e difícil, né? Hoje, a maior metodologia de ensinamento para representatividade de alguns casos é através dos exames de imagem, e quando existe ali modelos para conseguir enxergar ali o que a gente chama de enxergar com as mãos, né? Eles geralmente estão em quantidade limitada devido à complexidade que se tem, tanto para fazer a aquisição desses modelos ou também para fazer a reprodução deles, tá bom? E a Stratasys desenvolveu tecnologias que buscam justamente trazer, né, ganhos para essas áreas buscando sempre trazer uma melhor confiança, um melhor método de fabricação para esses casos de planejamento cirúrgicos. Junto disso, também existem outras aplicações que podem ali serem conseguidas, né, com esse tipo de tecnologia. Então, a visualização e materialização de conceito e forma é uma delas, né? Nem sempre eu vou fazer um modelo para abrir ele ou simular um procedimento cirúrgico. Muitas vezes é um modelo didático que tem o propósito ali de apenas trazer a demonstração de uma patologia. O caso da planejamento cirúrgico, o método com a utilização da manufatura aditiva vem sendo o mais qualificado, justamente pela confiança que ele consegue trazer e a representatividade objetiva, né, daquilo que se busca ali demonstrar ou daquilo que se busca testar em um procedimento cirúrgico. E as próteses também são aplicações que crescem ali diariamente na área da saúde também, né, com a fabricação de próteses extremamente customizadas. E a gente sabe que cada pessoa, né, cada necessidade ali de prótese, cada caso, ele vai ter uma anatomia diferente das outras, então vai ser algo único. Então, o que melhor do que a manufatura aditiva para conseguir reproduzir ali algo único e sobre demanda para um paciente? Por isso que hoje as próteses também vêm crescendo bastante a utilização com a manufatura aditiva e o desenvolvimento da mesma. Por quê? Essas aplicações elas conseguem ter um ganho de reprodutividade utilizando a manufatura aditiva, justamente pela capacidade que hoje os equipamentos de PolyJet eles conseguem entregar, né? Então hoje a gente tem máquinas ali que conseguem trabalhar com 5 até 7 materiais de forma simultânea, 6 materiais de forma simultânea, 7, enfim, vai variar de acordo com a quantidade de cabeças que existe no equipamento, mas com isso o que a gente percebe é que as máquinas elas conseguem não só chegar numa similaridade muito próxima no quesito físico, como também no quesito de coloração, né? No quesito reprodutivo ali, quando a gente nota a gama de cores que as máquinas conseguem entregar. Vai ter um slide específico onde eu vou mostrar ali o funcionamento dos equipamentos e como ele consegue entregar esse nível de reprodutividade, mas de uma forma bem simples e até simplificada, o que a gente pode pensar é que é um funcionamento similar ao de uma impressora 2D. Na impressora 2D, o que a gente coloca ali no papel para ser impresso, a máquina imprime. Por quê? Ela mistura ali as cores para conseguir chegar na tonalidade perfeita que se busca reproduzir, para conseguir chegar ali no padrão perfeito de uma forma precisa. E na impressora 3D da tecnologia de PolyJet não muda muito, né? A diferença é que em vez de a gente utilizar tinta que seca no papel, a gente está utilizando ali resinas fotossensíveis, que quando elas entram em contato com o sistema UV do equipamento, elas adotam a sua propriedade mecânica, né? Então, se eu estiver utilizando material rígido, a peça fica rígida. Se eu estiver utilizando material flexível, a peça também fica flexível, né? Da forma que a gente vem demonstrando ali nesses vídeos. E o diferencial é que eu consigo misturar tudo isso, né? Eu consigo ter uma peça flexível, eu consigo ter uma peça colorida e uma peça que vai conseguir ainda ser utilizada para um planejamento cirúrgico, buscando ali simular algum órgão, alguma patologia desse nicho, certo? Mas também existe uma preparação para ser feita, né? Quando a gente está trabalhando com esse tipo de tecnologia. Inclusive, eu trouxe esse caso de sucesso aqui do Centro de Integração Biomédica dos Estados Unidos, justamente para mostrar que a manufatura aditiva ela tem ali uma capacidade de reprodutividade muito alta quando a gente está utilizando a tecnologia de PolyJet,
Porém, para a gente conseguir ser ali algumas vezes mais produtivo e também conseguir chegar nos resultados de uma forma mais econômica, existem algumas alternativas que a gente pode atender, né? Então, eu posso tanto reproduzir, como foi demonstrado nos vídeos anteriores, a cabeça, o crânio de uma pessoa por completo, trazendo a representatividade do começo até o final no modelo, como também pensando numa sala com 30, 40 alunos, eu consigo trazer um estudo muito mais focado realmente naquilo que eu quero ampliar, né? Então, é um caso de sucesso aqui que foi demonstrado, onde vocês podem observar que nessa imagem maior, eu não tenho toda a peça sendo construída com a tecnologia de PolyJet. Porque o objetivo é fazer ensaios cirúrgicos na região do nariz ali, né? Fazer um procedimento cirúrgico no nariz. Então, aqui é muito interessante, eu sempre gosto de mostrar, porque eles não imprimiram todo o crânio, eles imprimiram realmente só a região ali que era necessária ser demonstrado a patologia de uma forma mais fidedigna, né? E assim a gente consegue economizar não só material, mas também tempo, se tornando mais produtivo e reproduzir e disponibilizando isso para um número maior de pessoas, né? Então esse dispositivo, esse simulador, né, basicamente ele tem as outras peças sendo fabricadas ali em FDM, elas encaixam como se fosse um sistema de Lego ali, e aí no centro a gente insere esse nariz que já tem a reprodutividade muito mais fiel de acordo com o que se busca reproduzir, né? Então em alguns casos, a gente também vai precisar utilizar ali o que eu já falei em outros webinars, que é o Design for Additive Manufacturing, né? Eu tenho que analisar a minha aplicação, analisar o que eu busco reproduzir e entender quais são as formas mais viáveis de chegar nesse resultado. Essa é uma delas, né? Inclusive, fica de dica para quem tem ali um equipamento de PolyJet ou um equipamento que tenha recursos limitados, né? Onde se busca ali trazer a maior utilização realmente com um foco, essa é uma alternativa que cabe muito bem, né? Onde eu utilizo realmente a tecnologia onde eu preciso e as demais partes onde não são meu foco, eu posso utilizar outras tecnologias até para eu conseguir ter ali uma melhor dimensionamento de máquinas e conseguir atender o meu resultado de uma forma mais produtiva, certo? Na maioria dos outros webinars eu trago muitas vezes casos de clientes que têm aplicações validadas, sejam dentro da nossa carteira de cliente, como também na carteira de cliente da própria Stratasys, né, da instituição da Stratasys, mas nesse webinar aqui específico eu trouxe casos que são extremamente relevantes e tem aplicação aqui nacional, né, casos de sucesso onde a LWT teve participação significativa ali para conseguir fazer com que a gente implementasse os equipamentos e trouxessem diversos ganhos ali para cada um desses clientes, né? Então, são diversas instituições e eu vou citar aqui cada uma delas, mostrando como a tecnologia vem sendo utilizada. A primeira delas é a USP Veterinária, né, que hoje já tem um equipamento de PolyJet, a J750 DAP. É um equipamento que ele conta ali com um sistema de reprodução de 6 resinas diferentes de forma simultânea e com a capacidade de reproduzir até 500 mil cores quando a gente faz ali o set padrão da máquina, né, que seria a utilização do azul, o rosa, o branco e o amarelo. Com essa coloração, eu já consigo reproduzir as cores entre si e chegar na coloração que é necessária. E eu só utilizei 4 canais da máquina. Se eu aproveitar ainda os outros 2 canais para colocar materiais flexíveis, materiais transparentes, eu ainda consigo aumentar ainda mais, né, a capacidade de reprodutividade do equipamento. E lá eles utilizam justamente porque, quando a gente observa a anatomia animal, a gente percebe que existem várias raças, várias variações, né, e várias espécies também de animais. E é diferente de quando a gente faz uma análise, por exemplo, com o corpo humano, né? O corpo humano, a gente tem ali o sexo masculino e o sexo feminino. Então, querendo ou não, existem várias variações de anatomia, lógico, mas eu foco em duas principais, certo? Quando a gente analisa o cenário para o reino animal, né, para os animais, a gente já percebe que a área da veterinária ela sofre muito mais, justamente pela quantidade de variações que existem, né? Então eu tenho o gato macho, o gato fêmea, eu tenho o cachorro, eu tenho o cavalo, vaca, enfim, várias espécies e cada uma delas tem uma patologia, uma anatomia, né, diferente. Então, como eu demonstro isso de uma forma clara e de uma forma objetiva, onde eu consigo mostrar os mínimos detalhes ali para todos os alunos? Muitas vezes a metodologia padrão é com a utilização de exame de imagens. E aí, o próprio pessoal lá da USP Veterinária, eles fizeram um teste, né, fazendo uma análise.
de como seria o desempenho de duas turmas diferentes, uma que teve contato com a utilização de modelos impressos e a outra que não teve contato. E o que eles conseguiram foi um resultado bem expressivo, né? A turma A, que foi a turma que teve contato com os modelos impressos durante o processo de aprendizado nas matérias de anatomia, conseguiu ter um desempenho de 70 a 80% maior nas provas, né, dos exames, quando comparado com a turma que teve acesso apenas aos exames de imagem. Então, o que a gente observa aqui é que a utilização da manufatura aditiva com esse tipo de aplicação, eu não estou só trazendo um aprendizado melhor. Eu também estou construindo melhores profissionais para o futuro, né? Que querendo ou não, vão também estar ali no nosso dia a dia. Então é algo que é extremamente importante de ser ressaltado. O ganho de capacidade que essa tecnologia consegue trazer para o aprendizado desses profissionais, né? Que estão ali se profissionalizando para atuar diretamente na área da saúde. Quando a gente observa também a aplicação que hoje é desenvolvida no Instituto do INCOR, a gente percebe que a manufatura aditiva também consegue trazer ganhos expressivamente grandes, né? Só que a gente percebe que nesse âmbito já é um pouco mais focado em realmente tecido cardiovascular, né, em casos de corações, onde eles conseguem não só chegar a diagnósticos mais assertivos nos estudos de caso, mas também salvar vidas, né? Em conversa com o pessoal do INCOR, eles já conseguiram ali numerar diversos casos onde, com a utilização dos modelos 3D, eles conseguiram ter mais confiança para declinar um procedimento cirúrgico, levando em consideração o estado do paciente, né? Porque através dos exames de imagem ainda era algo que não conseguia trazer uma certeza absoluta. E quando eles fizeram a impressão dos corações para fazer ali o procedimento cirúrgico, eles perceberam que em alguns casos realmente era melhor fazer o declínio do procedimento cirúrgico, porque caso tivesse sido iniciado o processo cirúrgico no paciente, teria uma grande chance ali dele vir a óbito. Então, por isso que é muito importante, né, essa reprodutividade que a máquina consegue entregar, justamente para conseguir chegar a diagnósticos cada vez mais precisos. E em casos onde vai acontecer realmente o procedimento cirúrgico, os profissionais conseguirem ter ali o mais alto nível de confiança para a execução do procedimento. O INC também vem numa proposta bem parecida, só que o INC ele já tem um foco muito maior na validação da tecnologia de forma nacional para a utilização no dia a dia, né? Então, a gente espera que um dia a manufatura aditiva, né, com a utilização da tecnologia de PolyJet, seja como se fosse um exame comum, né? Então, da mesma forma que a gente vai lá no médico hoje e o médico ele solicita uma tomografia, a gente espera que um dia a rede nacional, né, a área da saúde consiga ter as máquinas implementadas a esse ponto onde um médico simplesmente ele solicita um exame, onde o exame vai ter ali fabricação de um modelo 3D para um ensaio cirúrgico, para um procedimento cirúrgico, onde existe uma maior complexidade e com o planejamento cirúrgico, com a realização utilizando os modelos 3D, o médico ele já vai conseguir ter muito mais confiança para a execução do processo, né? Então, que a gente percebe também que consegue trazer diversos ganhos ali para o dia a dia dos pacientes. A PUC-Rio também é um dos nossos clientes que também utiliza, fazendo a fabricação de modelos anatômicos, simuladores de processos complexos e também dispositivos médicos, né, onde a capacidade de reprodução do equipamento J5 MedJet consegue trazer uma ótima variedade de materiais, uma ótima variedade de propriedades mecânicas, justamente para conseguir ali reproduzir sempre as patologias alvos de uma forma muito objetiva. E recentemente a gente também conseguiu fazer a implementação de um equipamento dessa mesma tecnologia, com esse mesmo nível de reprodutividade, na Unesp de Botucatu, né, que vem ali utilizando hoje a tecnologia de PolyJet também para a reprodução de diversos tipos de órgãos, né? Então, eles conseguem fazer ali análises e planejamentos cirúrgicos em diversos órgãos com a capacidade de reprodução que o equipamento da J850 DAP entrega, né? Esse equipamento ele já tem um upgrade com um canal de material adicional que consegue ainda trazer um nível de reprodução muito maior para a produção das peças, né? Então eu tenho 7 canais. Dentre esses 7 canais eu consigo tanto abastecer a máquina com as 4 cores primárias, como com as 4 cores necessárias, né, para a gente conseguir ali o padrão CMYK, como também eu consigo fazer a inclusão do material flexível, eu consigo fazer a inclusão de um material que simula ali um material digital anatomy, né, que
são materiais específicos também para a utilização desse tipo de tecnologia, como também um material que vai conseguir trazer uma representatividade muito mais objetiva de acordo com o caso que eu estiver estudando, né? Então é uma máquina ali que realmente consegue agregar bastante nesse âmbito de aplicação, principalmente pelo nível de capacidade reprodutiva que a tecnologia entrega. E aí, agora falando sobre os equipamentos, né? Eu mostrei um pouquinho sobre o que as máquinas conseguem produzir e agora a gente vai entender como as máquinas conseguem chegar nesse tipo de resultado, né? Aqui nesse vídeo eu demonstro um pouquinho de como. Deixa eu só tirar o som para não me atrapalhar aqui. Aqui nesse vídeo eu demonstro um pouquinho de como que a máquina funciona, né? E aqui a gente está vendo um sistema de polijet ilustrado, onde eu tenho a cabeça de impressão que faz a deposição da resina de forma líquida, né? Então, que a gente consegue observar que a cabeça de impressão ela tem diversos nozzles, né, diversas circunferências ali, canais, onde são depositadas picolitros de resina, né? Então, para vocês terem uma ideia, é uma unidade de medida extremamente pequena. Se a gente colocasse ali o cabeçote para fazer a deposição da resina e ficasse observando o cabeçote fazendo essa deposição, é algo que a olho nu a gente não consegue praticamente ouvir, né, a resina sendo depositada. Então, realmente é um controle aplicado ali em todos esses canais de impressão extremamente alto, justamente para conseguir em cada um deles determinar qual vai ser o material que vai ser depositado de acordo com a geometria que vai ser reproduzida. E aí, pós a deposição, existe nessa mesma cabeça de impressão, não sei se vocês conseguem ver aqui na parte do vídeo, uma luz UV, que ela vai curando a resina durante o processo de fabricação. Então, basicamente, o cabeçote ele passa na bandeja, deposita o que a gente chama da resina. Ela, nesse primeiro momento, está no estado líquido, e quando ela entra em contato com a luz UV, que também está presente ali no cabeçote de impressão, ela adota o seu comportamento mecânico, né? Então, se a gente estiver falando de uma resina rígida, a peça vai ficar rígida. Se eu estiver falando de uma resina flexível, a peça também fica flexível. E como a gente tem uma cabeça de impressão com diversos nozzles e diversas cabeças de impressão em um mesmo cabeçote, o que a gente consegue é misturar esses materiais. Então, eu consigo ter um material rígido, eu consigo ter um material flexível, eu consigo ter ali uma cabeça de impressão onde eu vou determinar uma porcentagem de material rígido e uma porcentagem de material flexível para conseguir chegar em um comportamento específico. E também, da mesma forma que eu consigo chegar em um shore menor, né, buscando ali algo mais soft, eu também consigo aumentar um pouquinho o shore da minha peça, deixando ela um pouco mais rígida, diminuindo a quantidade da resina flexível e aumentando a quantidade da resina rígida, né? Então, o próprio sistema ele tem uma inteligência embarcada para, de acordo com o que você vai imprimir, ele entregar o comportamento necessário, né? Você não vai precisar imputar ali, eu quero 20% da resina rígida e 20% da resina flexível. Tem como fazer isso, mas a máquina ela já entrega o resultado de acordo com a sua necessidade, certo? E aí, trazendo também as informações sobre os equipamentos, a gente tem dois equipamentos que são focados na reprodução das anatomias, né? Que são as máquinas DAP, Digital Anatomy Printer, certo? A primeira delas é a DAP, J5 DAP, né? É um equipamento que ele foi lançado recentemente, né? Foi lançado ali em meados de 2025, 2024, que estava durante o desenvolvimento. E é uma máquina que já consegue trazer ali uma capacidade de reprodução muito alta, né? É um equipamento como as outras J3 e J5 com a bandeja rotativa, né? Que entrega para a gente ali uma área de impressão de 1.174 centímetros quadrados de impressão. A altura de camada desse equipamento fica em 18 microns, né? Então é uma altura de camada bem pequena, justamente para que o acabamento fique extremamente liso, né? Onde eu não consiga ver ali as ranhuras das peças. É um equipamento que conta com um sistema de precisão extremamente alto, né? Trabalhando ali numa precisão de mais ou menos um décimo, de acordo com o tamanho do modelo. Um sistema relativamente pequeno, né? Se a gente for analisar ali as dimensões do equipamento, a gente está falando de um equipamento que na sua maior dimensão ele tem 1,5 metro de altura, então é bem tranquilo. E é um equipamento que, quando é dimensionado em um ambiente, seja em um ambiente de laboratório, ou um ambiente de uma sala de aula, ou em um hospital, ele tem a capacidade de ser extremamente compatível com o ambiente, né? É um equipamento que, durante a sua operação, não dissipa nenhum tipo de odor, não faz nenhum tipo de ruído, quando dimensionado ali das formas corretas. Quando eu falo dimensionado das formas corretas, é porque toda máquina de resina, por estar trabalhando com resina, ela acaba deixando um cheiro de resina no ambiente.
Para algumas pessoas isso é prejudicial, né? Incomoda, causa irritação. Para outras pessoas, a pessoa já se acostumou, não tem nenhum tipo de problema. Só que o ideal é que a máquina ela tenha ali um sistema de exaustão. Então você pode tanto fazer a exaustão direta no equipamento, colocando numa saída normal mesmo, de dia a dia de escritório, como também existe um filtro compatível com o equipamento para conseguir ali excluir totalmente o odor que tem no ambiente com a utilização do equipamento, né? Então é um equipamento ali que pode ser dimensionado em qualquer tipo de ambiente, justamente também por demandar um sistema de alimentação bem simples, né? Uma máquina bivolt 110, 220 já é o suficiente ali para colocar o equipamento para rodar. E aí, pulando da J5 e indo direto para a J850, a gente tem também um outro equipamento que já seria o mais adequado em termos de reprodução, né? O que tem o maior espectro de reprodutividade no portfólio de Digital Anatomy Printers, que é a J850. A J850 hoje, ela tem um volume de impressão relativamente bem alto, né? Então a gente tem ali no eixo X 490 milímetros, no eixo Y 390 e de altura a gente consegue chegar até 200 milímetros. As alturas de camada nesse equipamento a gente já consegue mesclar, né? Então eu consigo imprimir peças de 14 microns, 25 microns e até 54 microns. Vai de acordo com a necessidade, vai de acordo com o nível de acabamento que se busca entregar. E vale lembrar que sempre, de acordo com a altura de camada, eu também determino a velocidade do meu equipamento. Se eu estiver trabalhando com altura de camada menor, eu tenho um processo que vai ser mais lento. Se eu tenho uma altura de camada maior, eu tenho um processo que vai ser mais rápido. A precisão desse equipamento também se mantém, né, como sendo ali uma máquina extremamente precisa. E nos tamanhos, essa já é uma máquina um pouquinho maior, né? Ela tem ali nas suas dimensões cerca de 1,5 metro de largura, né? 1,40 metros de largura. De profundidade, ela tem ali 1,26 metros e de altura ela tem 1,10 metros, certo? Então, é um equipamento ali um pouquinho maior quando comparado com a J5, mas também o que ele ocupa mais é só realmente espaço, porque a infraestrutura continua sendo a mesma, né? É um equipamento que é compatível com um escritório, ou um laboratório, ou uma sala de aula, tem ali sistemas de filtragem para inibir totalmente o odor da resina, e também é um equipamento com a utilização com baixo ruído no seu processo de fabricação. Também, equipamento bivolt 110, 220 já é o suficiente para alimentar o equipamento e colocar ele para rodar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os detalhes desse tipo de solução, né? Que busca realmente ser uma solução que consegue entregar um diagnóstico anatomicamente bem mais preciso. As peças elas conseguem entregar uma biomecânica muito mais realista, né? Então, quando a gente pega numa peça e vai realmente simular ali um processo cirúrgico ou alguma outra análise, a gente percebe que é uma máquina que tem uma capacidade de reprodução incrível. As peças são extremamente funcionais, então elas conseguem realmente ter uma duração ali muito boa de acordo com a sua aplicação, né? Por que que eu digo isso? Porque quando a gente utiliza materiais específicos para planejamento cirúrgico, eles são materiais muito mais sensíveis, né? Então, se eu utilizar um material para planejamento cirúrgico para fazer um modelo de demonstração, a minha peça vai durar muito pouco. Então, o material de planejamento cirúrgico, ele é para utilização para o planejamento cirúrgico. Se eu estou buscando ali fazer a fabricação de uma peça de demonstração, eu consigo utilizar materiais que vão ter uma performance é, bem próxima do real e vai ter um tempo de vida útil muito maior. Quando a gente está utilizando os materiais específicos para planejamento cirúrgico, o que a gente percebe é que o tempo de vida útil das peças ele não é muito alto, justamente porque é uma peça que ela está determinada, está dimensionada ali realmente para passar por um processo cirúrgico, né? Então não é algo que é para durar para sempre, é algo para ser testado ali. E por isso o que a gente ganha com isso é um nível de similaridade muito mais próximo com a patologia que se busca reproduzir, né? Quando a gente trabalha com peças que o objetivo delas são ter um tempo de vida útil muito maior, eu já acabo tirando o foco tão grande num realismo tão próximo ali do paciente que vai ser utilizado no planejamento cirúrgico. E com isso a gente tem também 4 materiais que são específicos para conseguir entregar esses resultados, né? Eu vou mostrar cada um deles aqui. Então, o primeiro deles é o Tissue Matrix. O Tissue Matrix, ele tem o objetivo de trazer para a gente a reprodução mais próxima possível do tecido cardiovascular, né? Então, é um material dimensionado ali para fazer a fabricação de
corações que vão ser utilizados em processos cirúrgicos, para fazer a reprodução de peças extremamente sensíveis que vão precisar ali passar por processo de corte, passar pelo processo de análise, passar pelo processo de costura. É um material que funciona muito bem para todos esses tipos de aplicação, né? E é um material exclusivo da própria Stratasys. Dando andamento aqui, outro material exclusivo de utilização para esse tipo de aplicação mais específica é o Radiomatrix. Radiomatrix também é um material exclusivo de solução DAP, né, como sendo um material que tem a capacidade de conseguir demonstrar ali, simular, né, exames de radiologia. Então, o que que eu consigo fazer nesse material? Através do controle de densidade do material, a gente consegue ter ali um material que ele é visível através do processo de raio-x. E eu consigo não só deixar ele visível, como também eu consigo controlar a radiodensidade dele, né? Então, nessa foto, por exemplo, que a gente deixou aqui ao canto, eu consigo observar um modelo que foi impresso e o exame de imagem ele consegue replicar exatamente a diferenciação de texturas, né? Então, eu conseguiria deixar ele mais visível ou mais nítido, né? Como também eu consigo diminuir ali o nível de nitidez dele de acordo com o corpo que se busca ali reproduzir, né? E de acordo com a imagem que se busca ser apresentada nesse tipo de exame. Então, um material ali também bem útil para esse tipo de aplicação e consegue trazer um ganho extremamente alto, principalmente para capacitação de profissionais e também para utilização em processos cirúrgicos, onde a gente tem ali que simular, por exemplo, uma ferramenta onde eu não consigo ter a visualização completa dela, né? E a visualização está sendo apenas através de um exame de imagem. Outro material também que consegue trazer um ganho de reprodutividade extremamente alto é o Bonimatrix. O Bonimatrix ele já tem o objetivo de reproduzir, né, de uma forma bem fiel os ossos humanos, né? Então eu consigo ali controlar o nível de reprodutividade, o nível de densidade óssea que se busca reproduzir, e é um material que funciona muito bem para testes mecânicos, quando é necessário fazer ali alguma operação em um osso, a simulação de um corte, a aplicação de um pino. Então é um material que consegue trazer um ganho também extremamente alto nesse tipo de aplicação, porque a compatibilidade com o paciente final, ela consegue ser extremamente alta através da biblioteca que o GrabCAD tem, né? Então, para vocês terem uma ideia, o GrabCAD hoje ele tem recursos para você conseguir imprimir, por exemplo, um osso onde você vai apresentar um nível de osteoporose A, ou você vai apresentar um nível de radiodensidade radiodensidade não, um nível de densidade óssea menor ou maior. Você consegue configurar tudo isso através do software em uma biblioteca pronta que existe, né? Eu vou demonstrar isso para vocês também durante a apresentação, tem um slide focado para falar disso, mas é um material aí que também tem um ganho de aplicação muito alto e exclusivo para a tecnologia DAP, né? Todos os equipamentos Digital Anatomy Printers contêm acesso a esse material. Outro material também muito interessante é o Geomatrix, só que a aplicação dele já é um pouco diferente, né? Ele já não é um material que é utilizado realmente de forma final. Ele é um material que ele serve como material de apoio, né? Um material de suporte. Ele é muito utilizado para a fabricação de dutos, onde eu tenho uma complexidade geométrica muito alta, né? Então, como a gente pode observar, por exemplo, nesse vídeo, eu tenho aqui a simulação de alguns vasos sanguíneos, né? E para a fabricação desses vasos sanguíneos, se a gente utiliza, por exemplo, o material tradicional da máquina, né? Com o suporte tradicional do equipamento, o que a gente percebe é que a remoção desse material, além dela ser mais demorada, ela também se torna muito complexa. E se eu estou reproduzindo, por exemplo, um vaso sanguíneo, esse tecido exterior, né? O corpo do vaso sanguíneo ele também é um material extremamente sensível, justamente para conseguir ele ter uma compatibilidade com o caso real. Então, se eu utilizo o material padrão de suporte, a remoção ela acaba sendo muito mais complexa, levando em consideração a geometria, né, a complexidade geométrica envolvida. E o Geometrix ele serve justamente para isso, para a criação desses dutos, como sendo um material ali de fácil remoção, né, para conseguir ali ter sempre resultados mais precisos, sem danificar diretamente o modelo. E aqui nesse vídeo a gente consegue observar ali um ensaio, né, que foi realizado, justamente mostrando aqui, simulando, né, o sangue correndo através desses dutos de uma forma bem clara e objetiva, né, levando em consideração o resultado que conseguiu se obter.
Os equipamentos, eles não trabalham apenas com esses materiais Digital Anatomy, né? Eles têm uma compatibilidade ali extremamente grande com diversos materiais da família de PolyJet. Então, vou conseguir também utilizar materiais biocompatíveis, vou conseguir utilizar materiais flexíveis, os materiais coloridos, os materiais de rascunho e os materiais Digital Anatomy Printers, que realmente são os diferenciais quando a gente pega essa categoria de equipamentos Digital Anatomy Printers. O GrabCAD, ele também é um software especial para essa classificação de máquina, né? Justamente porque ele contém ali na sua memória uma biblioteca digital onde a gente consegue reproduzir as patologias de acordo com a necessidade. Então, se eu estiver trabalhando ali com tecido cardiovascular, eu consigo ter ali diferentes estruturas, né? Diferentes tipos de tecido cardiovasculares para serem reproduzidos. Se eu estiver simulando, por exemplo, a parte óssea, eu consigo também ter ali diferentes anatomias, diferentes configurações para serem reproduzidas. Tudo de uma forma bem precisa e bem simples, né? Se vocês observarem aqui no vídeo, não necessita de nenhuma configuração de parâmetro do material, não necessita de nem uma característica especial ou algum conhecimento técnico avançado para conseguir reproduzir esse tipo de peça. Né? A gente apenas determina ali qual que é o tipo de anatomia que vai ser reproduzida, o elemento daquela anatomia que está sendo reproduzido e o comportamento que eu quero, se seja de um órgão saudável, ou seja de um órgão doente, seja, enfim, da forma que for necessária para conseguir reproduzir ali a patologia da forma mais fidedigna possível. Então, uma aplicação também bem vantajosa que a máquina consegue entregar com o software do GrabCAD e a biblioteca original. E aí, falamos já sobre os equipamentos, falamos sobre as aplicações, falamos sobre os materiais específicos de Digital Anatomy, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o fluxo de processo, né? O fluxo de trabalho com a utilização dessa tecnologia, que é algo também que muitas vezes gera muitas dúvidas, né? Como eu faço para trabalhar com uma tecnologia de PolyJet? Todos os sistemas de manufatura aditiva, eles seguem o mesmo padrão, certo? Eu vou precisar ali ter o arquivo 3D. Pós eu ter o arquivo 3D, eu coloco esse arquivo 3D em um software para fazer o fatiamento e a preparação. Pós a preparação, eu faço a confecção diretamente no equipamento. E quando a gente vai analisar essas etapas, onde existe a maior complexidade é na coleta do arquivo, né? Onde muitas vezes eu tenho diversos métodos para conseguir reproduzir um arquivo que simule ali o corpo humano. Então, a primeira alternativa é o modelamento, né? Que muitas vezes é utilizado ali por especialistas da área, porque você precisa ter um conhecimento amplo em tanto em modelamento como também em anatomia humana para conseguir chegar ali num resultado real. Posso também utilizar scanners, né? Se eu quiser fazer ali um mapeamento ou a coleta de um modelo onde o mais importante é o exterior, né, e não o interno, o scanner vai conseguir te ajudar muito bem. E aí, quando a gente já precisa ter informações mais focadas em estruturas internas, os dois exames que vão conseguir trazer esses resultados são a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Só que não basta eu ter uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética para conseguir fazer uma impressão diretamente no equipamento, né? Existe uma etapa extremamente importante que é o processo de segmentação. O processo de segmentação, como ele funciona? Ele pega um arquivo DICOM, né? Então eu pego ali um arquivo que ele é disponibilizado através dos exames de imagem, seja uma ressonância magnética ou seja uma tomografia computadorizada, e eu transformo esse arquivo DICOM em um modelo 3D. E essa transformação ela acontece através dos softwares de segmentação, que hoje no mercado existem vários, né? Mas os principais que a gente percebe aqui, os grandes players do mercado, a gente tem o Mimix, o Inversarius, o 3D Slicer e o Synapse 3D, que é um software também da Fujifilm que tem um trabalho muito bom. E qual que é a etapa que é realizada nesse software de segmentação? É pego o exame de imagem, e nesse exame de imagem, um profissional da área, né, ou uma pessoa que tem ali conhecimento de anatomia, ela começa a fazer a identificação desses corpos. Então, por exemplo, eu tenho uma tomografia do tórax de um ser humano. O tórax, eu vou pegar ali, vou fazer a identificação do que é o pulmão, o que é o coração, o que são os outros órgãos internos. Então, por isso a pessoa ela precisa ter ali um conhecimento em anatomia para justamente não cometer nenhum tipo de erro, né, nessa identificação. Pós realizada essa identificação, existe também a separação dos corpos. Por isso que a gente chama de processo de segmentação.
Porque para a gente conseguir chegar nesse resultado, vocês concordam comigo que, por exemplo, nos casos ali que a gente demonstrou, né? Principalmente no caso da Unesp Botucatu, onde a gente demonstrou aquele rim com diversas cores e diversas diferentes estruturas, essas diferentes áreas do corpo, sem ter elas separadas no arquivo 3D. Então, por isso que o processo de segmentação ele é importante, porque eu transformo um arquivo 3D em um sistema de montagem, onde eu levo ele para o software, faço a separação dos corpos, né? Faço ali uma vista explodida e seleciono cada um dos corpos e no próprio software eu determino qual vai ser o comportamento que eu quero. No caso, no software da impressora, no GrabCAD, certo? Então eu determino lá, essa estrutura eu quero que tenha um comportamento mais flexível e a coloração X. Esta outra estrutura eu quero que simule um tecido cardiovascular. A outra estrutura eu quero que simule um osso humano. E aí você vai determinando tudo isso no próprio software, né? Sem muita complexidade, através do sistema extremamente intuitivo que hoje a Stratus disponibiliza com a plataforma do GrabCAD, né? Então, esse processo é importante de ser explicado porque muita gente tem essa dúvida, né? Puxa, mas eu importo o modelo 3D, mas como eu vou identificar ali no próprio modelo 3D os diferentes corpos presentes, como eu vou identificar diferentes cores em diferentes regiões? É realizado dessa forma. Tá bom? Então, eu tenho um arquivo Daikon, transformo o arquivo Daikon em um software de segmentação, faço a separação dos corpos e depois faço a importação para o software da impressora, onde eu seleciono os diferentes corpos e determino o comportamento necessário com cada um dos materiais, certo? Então, é um ciclo que ele necessita, assim, de nessa etapa uma pessoa mais qualificada justamente para conseguir ter um arquivo de qualidade, né? Algo que eu sempre friso também sobre a tecnologia de PolyJet é a seguinte: a máquina, ela vai reproduzir o que a gente coloca lá. Então, se eu coloco um arquivo facetado, se eu coloco um arquivo com uma baixa resolução, se eu coloco um arquivo onde eu não tive uma boa preparação nele, o meu resultado de impressão vai ser uma impressão sem um bom resultado de reprodução, né? Porque não vai estar de acordo com o meu desejo. Então, é sempre importante a gente fazer um trabalho ali focado no arquivo, fazer uma preparação significativa, a separação dos corpos, a determinação de cada um deles e exportar para a máquina um arquivo de qualidade para que a máquina consiga realmente mostrar a capacidade de reprodução que ela tem, né? E não ficar limitada à reprodutividade devido a um arquivo que muitas vezes não está ali numa qualidade ideal para o processo. Beleza, gente? E aí agora, né, a gente já viu basicamente todo o ciclo, então o que é possível ser produzido, como funcionam os equipamentos, quais são os equipamentos, os materiais especiais, como funciona o ciclo de processo. E agora chegou na hora da gente ver quais são as vantagens que a máquina consegue entregar, né? Eu falei um pouco sobre essas vantagens em diversos slides, em cada um dos casos, falando sobre a melhor identificação da patologia-alvo, mas nesse slide aqui a gente busca unificar ali os ganhos de uma forma mais precisa, né? E de uma forma mais concentrada. Então, o principal ganho quando a gente observa aqui é a produtividade, né? Geralmente o desenvolvimento desses modelos que são fabricados através dos processos convencionais, eles duram muito tempo, né? Coisa de um processo de fabricação dura ali cerca de 3 a 4 meses, dependendo do simulador que está sendo reproduzido. Se a gente for observar também a questão dos cadáveres, existe uma preparação por trás que também leva um significativo tempo, enquanto no modelo 3D, né, com a utilização da manufatura aditiva, eu consigo fabricar peças ali dentro de algumas horas ou, em alguns casos, dentro de alguns dias, né? Sendo ali extremamente produtivo e, o mais importante, autônomo, né? Eu não preciso de uma pessoa ali 100% focada na produção daquele simulador. É uma máquina que vai ficar trabalhando ali de noite, de acordo com a minha programação. Eu simplifico os fluxos de processo, né? O fluxo de trabalho, porque geralmente quando a gente observa, por exemplo, a utilização de um cadáver, existe ali a preparação, a coleta, encontrar, identificar se realmente tem a patologia ali compatível com o que vai ser estudado. Com a manufatura aditiva, tudo se torna muito simples, né? Eu tenho basicamente a coleta do arquivo 3D, pós a coleta do arquivo 3D, eu faço o processo de segmentação e coloco no equipamento. No software eu já determino ali as cores, o aspecto que eu quero reproduzir no modelo e já consigo ter um processo muito mais simplificado e muito mais rápido. Consigo trazer uma melhor assistência ao paciente, né? Então vamos imaginar aqui um caso de um médico que vai explicar um procedimento extremamente complexo para um paciente, não, para um paciente que vai ali passar por um processo cirúrgico.
eu consigo trazer ali uma miniatura ou até o próprio órgão do paciente e falar, cara, processo cirúrgico, como a gente vai executar, vai ser dessa forma, a gente vai iniciar fazendo esse procedimento. Isso consegue trazer muito mais confiança, né, para o paciente e muito mais conforto, que muitas vezes existe aquele medo, né, de, em casos de procedimentos complexos, a insegurança de realmente acontecer qualquer problemática ali no processo cirúrgico. E com a utilização dos modelos 3D para planejamento cirúrgico, eu consigo trazer uma assistência muito maior para o meu paciente. Além do que, é uma inovação extremamente significativa, né? Então, eu estou substituindo a utilização de cadáveres para a utilização de modelos 3D. Eu consigo não só ser muito mais produtivo, muito mais efetivo e também a reprodutividade ela consegue se manter com o objetivo realmente de trazer ali a patologia que se busca estudar, né? Então, esse também é um ganho que sempre precisa ser quantificado. O realismo na fabricação das peças é também muito alto, né? A gente observou aqui que são máquinas que trabalham com 5, 6, até 7 canais de impressão. Dentre esses 7 canais de impressão, eu consigo colocar diferentes materiais, seja para conseguir aproveitar a mistura de cores ou a mistura de aspecto mecânico, de acordo com o tecido que se busca simular. Então, realmente é uma máquina que consegue trazer um alto nível de realismo. E somando todos esses fatores, automaticamente o que a gente consegue são profissionais altamente treinados. E esse ponto é extremamente importante porque a gente está transformando profissionais com um nível muito maior de conhecimento durante os processos de treinamento. E o que está sendo colocado em jogo são vidas, né? É a nossa saúde. É algo que hoje não existe dinheiro que compre. Então, quando a gente observa o ganho que esses equipamentos conseguem entregar, é algo extremamente significativo, justamente por conta disso. Porque são aplicações que elas estão conseguindo trazer ganhos em prol da vida. Algo que hoje é impossível de ser mensurado o custo, certo? Então, esse é um ponto extremamente importante também ser citado. E aqui alguns resumos, né? Que morfologia específica sobre demanda, buscando sempre trazer uma patologia mais objetiva, e também um feedback aqui de um doutor extremamente reconhecido na área da medicina, né, onde ele disse que os modelos 3D eles conseguem trazer um ganho de desenvolvimento muito mais alto para os cirurgiões, né? Então, os cirurgiões eles conseguem trazer ali um nível de aperfeiçoamento em suas habilidades muito mais significativo com a utilização desses modelos do que quando comparado com um procedimento convencional que muitas vezes gira em torno de exame de imagens ou com a utilização de simuladores que não conseguem muitas vezes trazer o mesmo nível de reprodutividade que a manufatura aditiva hoje consegue entregar com esse tipo de tecnologia. Beleza, gente? Para concluir aqui, eu queria também demonstrar o apoio que a LWT Sistemas fornece através desses equipamentos, né? É importante citar que hoje a gente trabalha focado com a implementação desses equipamentos e não basta apenas implementar, certo? Existe ali um trabalho por trás, tanto no pós como também no pré-vendas, para a gente conseguir sempre implementar soluções que vão fazer mais sentido. E quando a gente observa o pós-venda, hoje a LWT Sistemas é referência de forma nacional com a prestação de suporte, né? Onde a gente tem dois times de suporte técnico, um time que vai cuidar do hardware do seu equipamento, né? Então, que vai ali sempre estar à disposição para conseguir fazer a manutenção corretiva, a manutenção preventiva quando necessário, aplicação de treinamentos operacionais e todos os equipamentos eles contam ali também com um sistema de contrato de manutenção, né, onde eu consigo fazer a substituição de peças de uma forma única, com um custo ali controlado, já previsto, mantendo sempre a máquina em funcionamento, que é algo extremamente importante, principalmente quando a gente observa os cenários de instituições. E também existe o suporte técnico de aplicações, onde meu time é responsável, justamente por conseguir trazer para o cliente uma visualização muito mais objetiva de qual vai ser o melhor material para ser utilizado em casos específicos, qual vai ser os melhores recursos de software para serem utilizados, enfim, sempre buscando ali estar lado a lado com o cliente para ser essa interface entre o software e o cliente para conseguir chegar ali sempre nos melhores resultados de aplicação. Beleza, gente? De uma forma geral, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Então, agradeço a presença de todos mais uma vez. Agradeço também a atenção de todos. Peço perdão aí pelo imprevisto com o carregamento, mas a gente conseguiu ali terminar dentro do tempo previsto. Agora eu vou deixar os minutos finais em abertos para dúvidas, tá? Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta que queiram mandar, é só mandar aí no chat. E
Aqui vocês têm também acesso ao meu número, tá bom? Meu número corporativo, caso vocês queiram escanear o QR Code, entrar em contato, falar um pouquinho da sua necessidade, falar um pouquinho de qual que é a sua demanda, a gente vai estar à disposição sempre para conseguir atender da melhor forma possível, beleza? Vamos ficar aqui até às 11 horas, aguardando para ver se tem algumas dúvidas. De antemão, caso não tenham dúvidas, eu já agradeço mais uma vez a presença de todos. E é isso. Uma dúvida aqui. Luiz Fernando. Beleza, vamos ver. Sempre vi os benefícios da tecnologia e já estudei bastante a questão dos casos. Opa, deixa eu trazer para cá, né? Já estudei bastante a questão dos casos para os pesquisa clínica. Porém, no Brasil ainda temos uma dificuldade enorme de entender o fluxo financeiro. Os médicos não financiam nem as fontes pagadoras e nem os pacientes. Os hospitais financiam raramente em casos de inovação, mas dificilmente conseguimos justificar o uso em escala. Como você enxerga isso no cenário atual de inflação médica e necessidade de redução de custos em saúde? Luiz Fernando, uma ótima pergunta, meu caro. Cara, o que a gente acredita é que para conseguir ter melhores resultados nesse aspecto, existe uma necessidade de certificação para esse tipo de exame, né? É o que eu tinha comentado um pouquinho do trabalho que o INC vem fazendo, né? De conseguir realmente homologar a utilização de peças impressas para planejamentos cirúrgicos, né? Então, hoje, sabe-se o ganho reprodutivo que tem, sabe-se o que é algo extremamente mais viável quando a gente busca ali reproduzir uma patologia-alvo, só que ainda não está implementado de uma forma tão significativa no nosso sistema de saúde, né? Então, o que a gente acredita é que futuramente uma peça impressa para planejamento cirúrgico seja como se fosse um exame de tomografia, né? Um tomógrafo, por exemplo. Um tomógrafo é algo extremamente caro também para fazer um exame nele. Ele também tem um custo ali de operação, só que é algo que hoje a gente basicamente sempre que vai no médico, né? Se a gente passa ali tá com alguma coisa a mais, a gente faz um processo, um exame de tomografia. Então, quando existe a necessidade, né, de uma investigação maior. Então, o que eu acredito é que com a implementação de mais soluções de manufatura aditiva nesse quesito e com o reconhecimento cada vez maior desse tipo de tecnologia, teremos ali algo homologado para ser realmente utilizado como se fosse um fluxo de exame. E a partir do momento que ele entrar no fluxo de exame, aí ele já entra realmente nos custos previstos dentro dos hospitais, né? E aí vai muito também de acordo com cada tipo de rede. Para as redes privadas vai ser de uma forma, para a rede pública vai ser de outra forma, né? Tem países que não têm rede pública, apenas rede privada, então já são também outros processos. Acredito também que isso vai ser sempre de acordo com uma realidade em cada um dos países. No Brasil, acredito que a melhor alternativa seria isso, a homologação da utilização de peças para planejamentos cirúrgicos, que aí já conseguiria ficar previsto ali no próprio custo do hospital, de acordo com o atendimento de cada um dos pacientes. Beleza, Luiz Fernando? Espero que eu tenha respondido aí a pergunta. Muito obrigado por envio e agradeço. Temos aqui também a Gênesis, certo? Christian Gênesis, que encaminhou para a gente uma pergunta. Lucas, como está a questão da Anvisa barra vigilância com relação de uso clínico desses materiais de impressão? Hoje em dia é aceito para uso ou está apenas no nível educacional e treinamento? Beleza, Christian. Então, meu caro, é um pouco do que eu estava comentando, né, com o Luiz Fernando. Hoje, existe um processo de homologação para a utilização de peças impressas para que elas realmente sigam o fluxo de como se fosse um exame. Porém, acredito que aqui, na perspectiva local, a gente ainda não tem isso de uma forma oficializada, né? É algo que está sendo ainda construído de acordo com essas principais instituições que já estão utilizando a tecnologia, né? Então, a partir do momento que eu tenho grandes instituições utilizando a tecnologia de forma é, sendo referência, né, para esse tipo de aplicação, eu acredito que a gente vai conseguir ainda mais ter um ganho reprodutivo. Mas, levando em consideração que é algo que é utilizado mais nos treinamentos, no planejamento, fica mais focado realmente na base educacional, né? Não entra muito no âmbito profissional, só em alguns casos raros, mas na base educacional a gente vem percebendo um ganho relativamente grande, porque acredito que assim também a gente vai conseguir trazer mais representatividade nos casos
de implementação mesmo nos hospitais. Se hoje eu tenho novos médicos que já estão sendo capacitados com a utilização de modelos 3D, automaticamente, quando esses médicos já estiverem atuando ali no dia a dia, eles também vão ter a cultura, vão saber qual que é o ganho que esse tipo de aplicação traz e, consequentemente, solicitar isso, seja de uma forma de inovação no próprio hospital ou no seu consultório, enfim. Isso também vai de acordo com cada área ali da medicina que a gente estiver falando para uma aplicação geral, beleza? E temos também uma outra pergunta aqui. Lucas, onde você enxerga o maior potencial de crescimento para a manufatura aditiva na saúde nos próximos 5 anos aqui no Brasil? Cara, o maior potencial de crescimento na área da saúde, eu acredito que seja realmente no planejamento cirúrgico, né? Porque como a gente comentou, hoje o INCOR, por exemplo, utiliza a tecnologia não só para trazer uma melhor preparação para os planejamentos cirúrgicos, mas também para, em alguns casos, declinar procedimentos cirúrgicos que vão colocar ali em risco, né, a saúde do próprio paciente. Então, é algo que eu consigo trazer muito mais confiança e muito mais velocidade, né? Porque se a gente for observar, hoje, um procedimento cirúrgico que ele é executado sem um planejamento anterior, em um modelo 3D ou coisa do tipo, ele acaba durando muito mais do que um planejamento cirúrgico, do que um processo cirúrgico que é executado com planejamento. Porque a partir do momento que você tem um planejamento, você já sabe como vai ser a reação de cada uma daquelas estruturas e já tem ali dentro da sua equipe a função determinada para cada uma dessas pessoas, você vai conseguir ser muito mais rápido nesses processos cirúrgicos e automaticamente também cirurgias sendo executadas de uma forma mais rápida, eu consigo ter um, um espectro maior de pacientes sendo atendidos e também eu consigo ali diminuir o custo envolvido nos procedimentos cirúrgicos, justamente pelos equipamentos, a mão de obra, enfim. Então, acredito que o maior ganho aí vai ser na parte de planejamento cirúrgicos e próteses também, né, que vem sendo, que vem tendo uma evolução significativa ali nos materiais, nas tecnologias, que vão conseguir agregar bastante também nas aplicações de próteses. Beleza, gente? Não recebi mais nenhuma dúvida aqui, respondi as três, então acredito que dentro do tempo determinado a gente já conseguiu aqui trazer todas as respostas. Agradeço mais uma vez a atenção de todos, espero que todos tenham um bom dia e até o próximo webinar.